aproveitar a Januária de novo para a nossa segunda aula de cerâmica. A outra maneira da gente preparar o material é o seguinte. Eu estou trabalhando com essa, eu acho que eu já falei, porque ela é para um resultado rápido. Rápido, essa daqui é melhor, essa daqui demora. Se eu fosse fazer aqui, eu ia ter que começar hoje para terminar amanhã. E essa daqui é mais rápido para poder fazer o processamento. Mas não esquecendo, o ideal para uma boa argila é misturar duas a duas. Uma mais solta e outra mais dura. Tipo, assim, quase como se fosse uma rocha. Eu não consigo quebrar. Essa daqui nós vamos usar como demonstração justamente por causa dessa questão de ter um tempinho, um tempo restrito. A gente não pega pedaço muito grande não. Até um tamanho assim, bate alguma coisa nela para poder diminuir o tamanho dos torrões, cobre com água. Deixa ela totalmente coberta. Vou colocar minha água aqui. Minha água de beber. Tanto uma maneira quanto a outra de preparar, é necessário que a argila esteja totalmente seca. Busca no local, geralmente baixo, quando a gente tira cavando, ela está um pouco úmida, colocar no sol e deixar ela ficar bem sequinha. Para triturar fica mais fácil, porque se ela estiver úmida não consegue fazer, não consegue que ela vire uma farinhazinha. Essa técnica de colocar de molho, a gente coloca os pedaços e não põe a mão, deixa ele hidratar sozinho. A gente percebe que a água vai penetrando no material e vai saindo bolinho. A gente coloca os pedaços de argila dentro da água, cobre todinha com a água e deixa quieto. Deixa quieto que ela vai hidratando aos poucos. A gente percebe as bolinhas saindo, tá vendo? Ela vai subindo a bolinha, a água penetrando e expulsando o ar que está no meio do torrão de material. E eu já tenho um prontinho aqui. Depois de certo tempo, dali demora, dependendo da argila, é de um dia para o outro. Dependendo, por exemplo, essa daqui, ela demora. Essa daqui, umas 2 horas, já dá para manipular. Ó, ela absorveu a água toda, ficou uma massinha, tá vendo? Ó. O próximo passo é colocar um pouquinho mais d'água. Não faz mal ter água em excesso não, que a água depois a gente retira. Essa maneira aqui tem vantagem e desvantagem. A vantagem da primeira técnica é que a gente, se quiser modelar até logo em seguida, hidratar e trabalhar, já dá para trabalhar. Sendo que, como eu falei, o ideal é esperar uns 2 dias. Essa daqui, ela demora um pouquinho mais, porque a gente tem que esperar, tem que esgotar a água. Ela vai decantar, a gente mistura direitinho com a mão. No caso, aqui faz de conta que é um balde, a gente vai mexer e passar, sair do fogo. Passar na peneira também. A vantagem dessa aqui é que essa daqui tem muito pouca areia, mas quando o material que a gente coletou tem muita areia, o que acontece? A areia vai descer e
a argila vai ficar em suspensão. Passa na peneira. Daqui a gente vai reutilizar. Não pode jogar fora não. Ó. A areia tá aqui no fundo. Daqui inclusive não tem não, mas faz de conta que tem. Vou utilizar meu copo. Quanto mais rala a água tiver, mais fina depois de pronta ela vai ficar. Porque as partículas mais pesadas vão descer. E a areia vai para o fundo. No ato de passar a peneira, a gente vai, além das partículas que não desmancharam, vão ficar também raízes, folhas, impurezas que tiver no material que a gente coletou. Daqui tá prontinho para uso. Agora é esperar, porque ela vai, daqui a algumas horas, ela vai descer, daqui para cima vai ser pura água. Aí a gente pode tirar a água de cima e dar mais um tempo. Ela, à medida que vai assentando, ela vai deixando de subir, porque fica de maneira mais firme no fundo do balde. Aí a gente vai entornando a água e depois é a ação do tempo. Preparamos o material, eu já tenho uma plantinha aqui. Juntei aquele pedacinho que a gente preparou aqui. Essa argila aqui, ela tá escurinha aqui, mas é a mistura de duas argilas. Uma mais escura com essa clarinha aqui. No caso, são essas duas. Essa com essa. Deu esse material aqui. A maneira da gente preparar a argila para começar a elaborar uma peça é um pano de chão, pano que a gente usa de limpeza mesmo, para não colar. Se bater direto aqui, ela vai grudar. Então a gente coloca um pano úmido, mas é úmido. A gente molha, torce bem, não deixa água não. A água em excesso não. Tá ligeiramente úmido para não puxar a umidade da argila. Estica bem o pano. Inclusive quando a gente prepara, se ela tiver muito úmida, tiver difícil de trabalhar, o ponto ideal de trabalhar com ela é quando ela tá macia ao toque. A gente põe na pele, ela não, tá vendo? Não suja. Ó, se por exemplo eu tivesse um pouco mais mole, ia grudar na pele. E amassar bem durante alguns minutos para poder expulsar o ar que porventura tiver, porque ela não pode ter ar, porque senão na hora de queimar ela vai estourar. Vamos supor que aqui tem uma bolha. Na hora que for para o forno, ele alcançar determinada temperatura, o ar vai expandir e vai querer sair. Então ele, não tendo como sair, ele explode a peça. Por isso é a necessidade de não deixar bolha na argila que a gente for usar para modelar. O peso do corpo ajuda a fazer o movimento. Porque se você for simplesmente com a mão, fica mais pesado de fazer de conseguir movimentar o material, que é bem pesado. Então,
você deixa o corpo fazer a força. E põe a mão e leva o corpo. Vai dobrando e vai dobrando sobre ela mesma. Uma outra maneira é bater o material em cima da mesa de trabalho. Na hora que bate, a gente percebe que ela fica lisinha. Vai amassando, fazendo esse movimento. E a maneira de deixar também ela bem homogênea, com a umidade distribuída por igual. Acabou de amassar, já está prontinha para começar a modelagem. Ó, esse pedaço de argila aqui, ela tá com dor de cabeça, ela é fresquinha, substitui muito bem um saquinho de gelo e é muito bom. Se tiver com o pé inchado, abre a argila, põe em cima do pé, vai sentir um alívio rapidinho, medicinal. Segunda aula de cerâmica. Nossa argila aqui já está amassadinha, na primeira aula que a gente produziu. Retirando da sacola. Só para lembrar, se por acaso a gente preparar uma argila e ela sair do ponto, vamos supor que a sacola tenha deixado infiltrar ar, e ela saiu do ponto, a gente coloca dentro da sacola, respinga um pouquinho de água, dá uma desintegrada nela, salpica um pouco de água, deixa dentro do plástico, veda de novo e deixa de um dia para o outro. Então aqui está o nosso material prontinho para uso e eu vou apresentar umas ferramentas. A principal ferramenta do ceramista é a sua própria mão, a mão e os dedos. Para a gente cortar uma argila com uma faca, por exemplo, tem que fazer muita força. Nem sempre é fácil. Tem um macete aqui que é bem mais simples do que cortar com a faca. É o fio de nylon. A gente usa os dedos e puxa. Agora eu vou apresentar algumas ferramentas. Faca, ferramentinha feita de bambu. Tá vendo? Retira o bambu maduro, deixa secar na sombra e faz as ferramentinhas. Essas daqui são de alumínio, são compradas. E eu reproduzi em bambu. Essa daqui é uma ferramenta comprada também, adquirida em loja de produtos para ceramista. Ela, depois pra gente alisar. Garfo, colher, não precisa. É uma vasilhinha com água, porque de vez em quando é bom a gente, às vezes está com excesso de resíduo da argila. E um paninho úmido também. A gente, à medida que vai trabalhando, a gente vai acrescentando no nosso arsenal de ferramenta o que vai facilitar na elaboração. Um pedacinho de chinelo, de borracha, pedra. A primeira técnica, o nome dela é técnica de beliscão ou então pinte. É uma das mais fáceis de ser executadas. Primeiro de tudo, compactar bastante. Polegar, faz um furo no centro da bolinha, mais ou menos até o limite de 1 centímetro no mínimo.
e vai rodando. Eu estou fazendo, no caso, uma forma simples, mas nada impede que a gente direcione o formato dela. Por exemplo, se quiser mais abertinha, você vai acomodando com os dedos. Essa pecinha a gente vai colocar em cima de um pequeno retalho de madeira, que depois esse ponto daqui é o ponto da argila plástica. O próximo ela vai estar no ponto de osso. Então a gente não consegue mais mudar o formato. A gente consegue fazer incisões, consegue cortar, consegue lixar, mas mudar o formato já não tem como. Nesse ponto aqui, a gente vai poder fazer os acréscimos de elementos que a imaginação permitir. No caso, vamos supor, eu quero fazer agregar elementos. É nessa etapa que que eu tenho chance de fazer. Depois que estiver no ponto de couro, o que for acrescentado já não vai colar mais. Aí, qual o procedimento? Qualquer coisa que proporcione ranhura. Garfo, palitinho, a ferramentinha, no caso, que tem a serrinha, pode ser de ponta, daí fica a critério. É necessário a gente fazer a ranhura e a ranhura no elemento. Daqui eu fiz uma bolinha, mas pode ser uma florzinha, pode ser qualquer decoração que se queira acrescentar. Esse aqui é um mingauzinho feito da mesma argila. Ele é usado como cola. Se passar água não vale não, viu, gente? A água, ela cola só na hora, depois ela solta. Então é necessário a laminha, pressiona. Tem que ficar bem pressionado. Nessa etapa eu posso fazer vários tipos de decoração. Porém, não são as únicas. Depois, no ponto de couro, eu posso acrescentar outro tipo de decoração. E no o próximo, depois do ponto de couro, tem o ponto de osso. E aí ela já está seca, pronta para ser queimada. Para ela ir para o forno, tem que estar totalmente seca. Ela vai perder a umidade todinha.